Os jogos de ida das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana chegaram ao fim. Agora, restam 90 minutos para as equipes brasileiras saberem quem avança para a próxima fase. Quem sabe mais dos jogos é o nosso comentarista esportivo, Luca Vulcano. Fala, Luca! Boa noite, Hermano. Boa noite, Thalita. E uma ótima noite para você que está assistindo aí de casa. Para começar a falar dos jogos sul-americanos pela Libertadores, o Palmeiras tropeçou em casa e terá que buscar a classificação para as quartas da Liberta lá no Paraguai. O Palmeiras ficou no empate em 1-1 em casa com o Cerro Porteño, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Verdão até teve boas oportunidades, mas o gol demorou para sair. A vantagem veio aos 30 minutos do segundo tempo. Murilo iniciou a jogada, Marlon Freitas deu o passe e Flaco Lopes finalizou dentro da área para abrir o placar. Quando a vitória parecia encaminhada, o Cerro buscou o empate nos acréscimos. Jonathan Torres cruzou pela direita e Verratti tentou, mas não conseguiu encostar na bola. Porém, o lance acabou enganando completamente o goleiro Carlos Miguel, que falhou e viu a bola morrer no fundo da rede. No fim, 1-1, e a decisão está aberta para o jogo no Paraguai. Olha, o Palmeiras não foi bem, e para falar um pouco sobre esse jogo, eu estou aqui ao lado de João Vitor Nagai. Nagai, Carlos Miguel falhou no gol do Cerro Porteño ou ele deu muito azar? Ah, não tem como falar que deu azar, né? Foi uma falha, o Carlos Miguel, que inclusive vem de uma sequência de falhas aí, jogo sim, jogo não, tem uma atrapalhada do goleiro, mas com certeza foi uma falha, não tenho o que falar. Contra o Atlético Mineiro, também no Nubank Park agora, ele falhou nos dois gols, mas é um goleiro que vem fazendo muitas defesas. Dá para esperar algo a mais dele ainda ou... Ah, a gente espera que sim, né? Até porque ele é um dos cotados para estarem na Copa de 2030. Muitos pediram até a convocação dele nesse ciclo, já para essa Copa, mas não foi convocado pelo Ancelotti. Então a gente tem que esperar realmente muito mais um goleiro tão importante para o Palmeiras, até pelo custo que ele foi. E pensando numa eventual classificação do Palmeiras, dá para buscar esse resultado lá no Paraguai? Ah, claro, um jogo não tem nada definido, é 1-1, vai ser um jogo difícil para o Palmeiras porque é fora de casa, mas o Palmeiras tem com certeza um poder fora de casa, ainda mais na Libertadores, de conseguir essa virada. Porque esse ano, Palmeiras e Cerro Porteño jogaram 3 vezes e o Palmeiras não conseguiu a vitória em nenhuma. Será que a primeira vitória vem nesse momento que mais precisa? Não sei, a gente vai ter que ver, mas mata-mata de Libertadores é aquela coisa, sempre tem uma surpresa, então o Palmeiras pode ser que até seja eliminado, mas eu acredito que passa sim. E na Libertadores quem jogou também foi o Flamengo, né? É isso mesmo. No confronto entre brasileiros, Cruzeiro e Flamengo ficaram no empate no Mineirão. E para o duelo da próxima semana está tudo em aberto. Cruzeiro e Flamengo empataram em 1-1 no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O Cruzeiro saiu na frente aos 21 minutos do segundo tempo e foi com um golaço. Arroio recebeu pela esquerda, carregou e acertou um chute colocado de fora da área, sem chances para o goleiro Rossi. O Flamengo não demorou para reagir e empatou apenas alguns minutos depois. Após uma bola na área, Paquetá apareceu bem posicionado e finalizou para deixar tudo igual. O rubro-negro ainda pressionou em busca da virada, mas o Cabuloso também teve suas oportunidades. No fim, empate justo e tudo aberto para a decisão no Maracanã. E esse confronto foi o mais equilibrado desses últimos confrontos dos brasileiros na Libertadores. Muito bom jogo, os dois tiveram muitas chances e agora é no Maracanã, hein? Então o Flamengo tem um baita de um time e um poder extraordinário em sua casa. Posso falar? Muitos esperavam que o Flamengo já fosse ganhar o jogo no Mineirão e chegar no Maracanã com mais tranquilidade, mas com o empate o confronto está completamente aberto. Completamente aberto. O Cruzeiro não é esse time descartável como as pessoas pensam, é um bom time que sempre briga ali. Ano passado, inclusive, chegou a brigar pelo Brasileirão, correndo um pouquinho por fora, mas brigando sim. Então o Cruzeiro tem chance sim de eliminar o Flamengo. Bom, e para encerrar os confrontos de Libertadores, mais um empate. O Corinthians enfrentou o Rosário Central na Argentina e conseguiu um empate sem gols, viu? Agora volta para São Paulo para buscar a classificação em casa. Rosário Central e Corinthians ficaram no empate sem gols na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas. O Timão teve uma boa oportunidade ainda no primeiro tempo, quando Bidu apareceu na área e cabeceou uma bola que explodiu no travessão. O Rosário também tentou pressionar, principalmente através de Ángel Di Maria,
mas encontrou uma defesa corintiana bem posicionada. Na segunda etapa, o Corinthians ainda teve que jogar com um homem a menos, depois da expulsão de Alan aos 35 minutos. Mesmo em desvantagem numérica, o time conseguiu resistir à pressão argentina e segurou o 0 a 0 até o fim. Um resultado importante para o Corinthians, que agora decide a vaga em casa. Olha, o Corinthians foi até a Argentina e conseguiu esse empate. Foi bom para eles esse resultado? Ah, com toda certeza, Luco. O Corinthians tem que tomar cuidado porque na Libertadores o time não tem tanta tradição assim, mas tem que buscar esse resultado, um ótimo resultado fora de casa. Mas realmente o jogo ficou marcado, na verdade, por muitas brigas, viu? Não, realmente teve a expulsão do Alan. E a gente pode falar agora também que, voltando para o Brasil, o Corinthians só precisa da vitória em casa, ao lado da sua torcida. E se empatar, tem um fator muito forte nos pênaltis, que é o Hugo Souza, né? Dá para contar com ele? Certeza. O Hugo Souza, que inclusive nesse jogo fez algumas boas defesas e é um cara que em pênaltis cresce demais. Inclusive, ao lado de Carlos Miguel, foi um dos goleiros cotados para essa Copa do Mundo de 2026. Então, em caso de penalidades, o Corinthians tem um ótimo goleiro à disposição. Para falar da Sul-Americana, o Santos jogou ontem e venceu. Como é que foi o jogo? Falando agora de outro paulista, o Santos sofreu, mas conseguiu virar o jogo contra o Macará em casa. Agora, o Peixão viaja para buscar a classificação fora de casa com a vantagem de 1 gol. O Santos largou na frente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Vila Belmiro, o Peixe saiu atrás, mas buscou a virada por 2 a 1 contra o Macará. O time equatoriano abriu o placar logo aos 3 minutos. Mateu Vieira cruzou pela direita e Franco Possi apareceu na área para finalizar de joelho e colocar o Macará na frente. O Santos reagiu ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Neymar recebeu pela esquerda, levantou a cabeça e deu um passe preciso para Gabigol, que bateu de primeira e empatou. Foi um gol especial, o 100º de Gabriel Barbosa com a camisa do Santos. Na segunda etapa, a virada veio aos 30 minutos. Neymar cobrou o escanteio na área, a bola ficou viva e William Arão apareceu para finalizar e garantir a vitória santista. O Peixe ainda teve 2 gols anulados por impedimento. Agora, o time santista joga pelo empate no Equador para avançar às quartas. Olha, o Santos tomou um susto no começo do jogo, mas depois conseguiu a virada e até fez 2 gols impedidos para conseguir chegar nesse 2 a 1. Será que o Santos vai buscar a classificação lá no Equador? O Santos que não vem muito bem essa temporada, mas com certeza nesse jogo mostrou responsabilidade, mostrou que quer realmente avançar na Sul-Americana até ganhar esse título, inclusive numa ótima atuação de Neymar e Gabigol, essa dupla que é muito importante para o time santista. Que passe do Neymar no gol do Gabigol, hein? Muito, muito. Será que dá para esperar muito mais desse cara nessa competição? Eu acho que é isso que os santistas esperam, né? Um cara que no Brasileirão o Santos não vai conseguir tantas coisas, mas na Sul-Americana eles contam com o Neymar para chamar essa responsabilidade, né? Com toda certeza. Bom, e para falar do último brasileiro na Sul-Americana, o Botafogo visitou o Cienciano no Peru e sofreu bastante. O Fogão tomou uma goleada de incríveis 6 a 1 e terá que suar a camisa em casa para buscar a classificação. VT Botafogo. Foi uma noite para o Botafogo esquecer. Jogando em Cusco, no Peru, a mais de 3.300 metros de altitude, o Glorioso foi atropelado pelo Cienciano e perdeu por 6 a 1. O time peruano dominou completamente o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por incríveis 4 a 0. O Botafogo tentou reagir na segunda etapa e descontou com Matheus Martins em cobrança de falta. Mas a reação parou por aí. E o Cienciano marcou mais 2 gols e a derrota terminou em uma goleada histórica por 6 a 1. Edenilson ainda chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Agora, o Botafogo precisa vencer por 5 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por 6 para avançar diretamente. Nagai, 6 a 1 eu não esperava, viu? O treinador até foi com um time misto, subestimou a equipe peruana, mas assim, tomar essa sacolada vai ser difícil de reverter, né? Com toda certeza, cara. É uma das humilhações mais emblemáticas assim, do futebol brasileiro em competições internacionais. Ninguém esperava uma goleada tão abrangente assim contra o Botafogo, mas agora com certeza tem que fazer sua parte e tentar reverter esse placar. Não, porque agora em casa é uma diferença de 5 gols.
A gente já viu viradas no ano passado, o Palmeiras contra a LDU perdeu de 3-0 fora na altitude e conseguiu reverter com um 4-0 no antigo Allianz Parque, hoje no Bank Park. Será que o Botafogo consegue reverter essa vantagem também? Olha, Luca, na minha opinião, acho que não vai dar. O Palmeiras tem essa virada emblemática do Palmeiras, mas tem que falar, é o Palmeiras. O Botafogo não tem um time para conseguir uma virada tão extraordinária assim. Mas a gente tem que ver, né? Se cair para o Cienciano do Peru, o técnico cai também? Ah, tem que cair. É uma humilhação muito vexatória, porque não é nenhum dos grandes times que tem nessa Sul-Americana, né? O Botafogo, inclusive, está do outro lado da chave, que não tem São Paulo, Boca Juniors, River Plate. Então, o Botafogo, muitos colocavam até como um possível finalista. Realmente era um dos favoritos, agora vai ter que correr atrás do resultado. Mas a nossa resenha do esporte fica por aqui e eu volto da bancada com a Hermano e a Thalita.